Graças a Deus por estarmos aqui. Já foi bom este tempinho que pude estar aqui convosco, escutar e a cantar estes cânticos e ouvir a oração do nosso irmão Alexandre. E já muito foi dito. E se há aqui alguém, como disse o nosso irmão Alexandre, se há aqui alguém que esteja a adiar esta decisão de se reconciliar com Deus, não deve adiar. É demasiado urgente, é demasiado importante para se deixar para outro dia. Não é esse o tema que eu vou falar hoje, mas há uma frase, um pensamento que eu gosto bastante. A palavra preferida do diabo, sabem qual é? Alguns já sabem a resposta. Mas alguém sabe qual é a resposta? A palavra preferida do diabo. Não sabem? Ninguém sabe? É amanhã. A palavra preferida do diabo é amanhã. Não sei se será, mas é um bom pensamento. Porque amanhã vai a tempo. E é interessante que quando o Egito está a ser destruído por todas aquelas pragas que Deus enviou para castigar aquela nação que escravizava o povo de Deus, a dada altura Moisés diz ao faraó, ok, nós vamos... O faraó prometeu, como muitas vezes fez ao longo daquelas reuniões para tentar resolver o problema das pragas. A dada altura o faraó disse, está bem, vocês podem ir, mas tirem-me esta praga. E Moisés perguntou, quando é que queres que tire esta praga? Uma praga que estava a destruir, não sei se era das rãs, uma das pragas. Resposta de faraó, amanhã. E muitos em relação à sua alma pensam que têm tempo. Pensam que ainda vão viver muito tempo, muitos anos, principalmente aqueles que são mais jovens. E há sempre coisas mais importantes para dar prioridade do que à sua alma. Mas a alma de cada um é algo eterno. E quando nós olhamos para aquilo que Deus realizou em nosso favor, a salvação que Ele nos oferece, é realmente louco aquilo que rejeita. É uma afronta a Deus e a tudo quanto Ele fez, aquilo que olha para a cruz, olha para aquilo que Deus fez em seu favor e menosprezar. Portanto, eu espero que não seja o caso nenhum que ande a adiar esta decisão, que é a decisão mais importante, de aceitar, compreendendo o seu estado de pecador, aceitar esta mensagem de salvação que Deus oferece. Eu quero falar-vos hoje sobre uma pessoa, que nós lemos sobre ela em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Eu, nos últimos tempos, tenho vindo a falar em vários locais, e estava a fazer hoje convosco também, falar sobre personagens bíblicas, algumas delas bem pouco conhecidas. A de hoje não será o caso. Pessoas que cooperaram com Paulo. E há pessoas que são muito pouco conhecidas nas Escrituras, mas que tiveram um ministério extraordinário. E eu vou só, a título de curiosidade, vou falar-vos de uma pessoa que não vou falar hoje, mas vou falar, talvez falo convosco mais tarde, noutro dia, noutra oportunidade. Paulo teve vários cooperadores. É uma lista bastante grande de pessoas que cooperaram com Paulo, que nós podemos ler no livro de Atos, podemos ler nas suas epístolas. Mas há uma pessoa em particular que, se pedisse a cada um de vocês para fazer uma lista de 100 pessoas que conheçam na Bíblia, se calhar alguns teriam dificuldade. Já 100 pessoas que conheçam na Bíblia. Espero bem que os mais velhos não tivessem dificuldade até em fazer uma lista de só de 100. Mas tenho quase certeza, se vos pedisse para fazer uma lista de 100 personagens bíblicas, dificilmente alguém incluiria Onesíforo. Se calhar alguns dizem, quem? Onésimo ainda conheço, Onesíforo nunca ouvi falar. Mas sabem uma coisa? Certamente Paulo, nos últimos dias da sua vida, era uma das pessoas mais queridas no seu coração. Porque quando Paulo estava preso, ninguém queria nada com ele, todos tinham medo, ninguém o assistiu na sua primeira defesa. Onesíforo, com muito cuidado, procurou e o achou. E atenção que naquele tempo ir visitar Paulo a uma prisão não é como hoje em dia, que é só chegarmos lá, dizemos que queremos visitar o preso tal. Se calhar há mais procedimentos, mas não há de ser muito mais complicado do que chegar lá e deixar a nossa identificação e ir visitar. Naquele tempo era mesmo muito difícil. Poderia até, tendo em conta o prisioneiro que Paulo era, poderia até trazer sérias consequências até para a sua própria segurança. Mas este Onesíforo não foi um daqueles cooperadores de Paulo que
certamente era muito querido no coração de Paulo. Mas eu quero falar-vos hoje de alguém que, se eu vos perguntasse, um cooperador de Paulo, provavelmente toda a gente se lembraria deste. Também ele seria logo dos primeiros a lembrar-se, porque, aliás, ele até lhe escreveu 2 cartas, e é Timóteo. Já falámos um pouco sobre Timóteo. Timóteo é normalmente diz que era um jovem, teria talvez 40 anos, talvez, não sei, 30, 40 anos, e para mim é consolador chamar jovem alguém com 40 anos. Já passei os 40, mas gosto também. Como? Hoje estou jovem. Aos 30 ainda e hoje ainda aos 30 ainda se é adolescente, não é? Segundo alguns estudos. Mas quero falar sobre este jovem Timóteo. Nós lemos aqui sobre ele em Atos 16. Podemos ler um bocadinho antes para ver o contexto em que Paulo encontra e chama este Timóteo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, versículo 40 do capítulo 15, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos, à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Bem, e ficamos por aqui, para já com a leitura da palavra de Deus. Há algo muito... causa alguma estranheza nesta passagem, é que não nos fala nada do seu pai, além de dizer que era pai grego, a sua mãe era judia, nós sabemos o nome, não por aqui, sabemos que a sua mãe era Eunice, a sua avó Loide, a sua mãe Eunice, mas nada é dito sobre o seu pai. Aliás, se nós formos a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, Paulo fala da fé não fingida, não é? Nós vemos isso. Segundo a Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Nós não vemos nada sobre a fé do seu pai. Isto leva-me a crer que terá sido um caso daqueles que acontecem muitas vezes, de pessoas que acabam, esta Eunice, que se acabam por ligar a um jugo desigual. Posso estar a especular um pouco, mas acho particularmente estranho não dizer nada. Falar da sua mãe que era crente, mas pai grego, e depois aqui falar da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Portanto, tudo me leva a crer que o seu pai era descrente. Agora, como é que acontece? Como é que isto acontece? Acontece muitas vezes, poderá ter acontecido, como muitas vezes acontece. Alguém que manifesta algum interesse ali no meio dos crentes, a sua mãe era judia, começou a frequentar aquele meio e conseguiu levá-la a casar-se com ele. E certamente, estou convencido, não tenho nenhuma... Ora bem, não tenho 100% de certeza de dizer o pai de Timóteo era descrente, mas tudo indica que sim. E não foi bom, certamente, para este casamento, um jogo desigual. É sempre algo do qual nós devemos evitar, fugir, porque por muitos casos que nós possamos apontar que correm bem, são poucos os casos em que corre bem. Um jogo desigual, onde mais tarde um dos cônjuges que não é crente acaba por se converter. São muito poucos. Consigo lembrar para aí 2 ou 3. E para esses 2 ou 3, em que o final até pode ser minimamente satisfatório, há muitos, dezenas, centenas de casos em que fica um testemunho cristão praticamente arruinado, filhos que depois nascem num lado desequilibrado do ponto de vista espiritual, e fica também um mau exemplo para as outras gerações. Eu conheço, contaram mesmo que numa determinada igreja que há adolescentes que usam exemplos da própria igreja de pessoas que começaram a namorar com descrentes ou até se casaram com descrentes e depois se converteram como uma desculpa. Mas não há mal. Fulano e fulano também fizeram o mesmo.
Portanto, muito cuidado com o mau exemplo que nós até passamos para as gerações seguintes. Mas então o que é que terá acontecido? Provavelmente aconteceu isto. O seu pai poderá até ter morrido entretanto, porque não há aqui nenhuma referência a alguma atuação do seu pai. Mas o que é certo é que estas duas mulheres é que trataram de criar espiritualmente, de educar este jovem Timóteo. Só uma coisa sobre o nome de Timóteo. Alguns conhecem pelo menos parte do nome de Timóteo. Que partícula é que tem aqui no nome de Timóteo? É um nome grego? O que é que tem aqui no nome? Timóteo. Teo quer dizer o quê? Deus. Teo, Deus. E o Timó significa honra. Eu posso imaginar estas mulheres, não creio que tenha sido o pai a dar o nome, mas provavelmente estas duas mulheres que criaram Timóteo optaram por este nome, Timóteo, honra a Deus. Pode ser significar duas coisas. Deus honra, Timóteo, Deus honra, aos que me honram eu honrarei, mas também honra a Deus. Normalmente diz-se aqueles que têm dois nomes, quando chamam os dois nomes, a mãe ou o pai chamam os dois nomes, é sinal que estão chateados e há qualquer problema que vamos ter, não é? Quando me chamavam Paulo Daniel, ou se chamassem o nome todo, aí é que estava mesmo metido num sarilho. Mas eu posso imaginar, sempre que estas duas mulheres, ou outra pessoa qualquer, chamavam Timóteo, ele lembrava-se, eu devo honrar a Deus, porque Deus honra aqueles que o honram. E também fica aqui um princípio muito importante também, os nomes que nós damos aos nossos filhos devem ter um propósito de transmitir uma mensagem, de preferência uma mensagem bíblica, uma mensagem que até sirva como um ponto de partida para uma conversa sobre as coisas espirituais. Claro que não vou dizer, há um irmão nosso que eu estimo, que deu nomes muito, muito marcadamente bíblicos, como Matusalém, Melquisedeque. Eu sei de certeza que são uma rampa de lançamento para uma conversa bem longa sobre as coisas espirituais, e claro que não é um nome que qualquer criança deseja ter, mas devemos procurar dar nomes que tenham significado bíblico, e foi o que estes pais procuraram fazer. Não dar nomes só porque achamos engraçado, porque é bonito, mas que tenha uma razão de ser. E estas duas mulheres deram este nome Timóteo, honra a Deus. Sempre que este rapaz ouvia o seu nome, lembrava-se desta verdade. Era um testemunho ambulante de que Deus honra. Há aqui algo particularmente interessante que depois vai ser importante, creio eu, até na formação deste jovem Timóteo. Ele foi criado, pelo menos do ponto de vista espiritual, por duas mulheres. E não sei se sabem, o mundo hoje diz que ser criado por um pai e uma mãe não te faz diferença nenhuma de ser criado por dois homens ou por duas mulheres. Nós vemos isso cada vez mais, isso entrar na nossa sociedade com a adoção por pares homossexuais e criam um filho como se fosse deles. Mas isso reflete-se mais tarde ou mais cedo no caráter das pessoas. Porque o ideal divino, e por isso é que Deus, que instituiu o casamento, disse o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus deseja que os filhos tenham um pai e uma mãe. Não dois pais ou duas mães. Claro que não é aqui o caso. Acabou por ser criado por duas mulheres porque ou o pai dele teria morrido, ou, pelo menos do ponto de vista espiritual, não vemos qualquer influência deste seu pai. Não sei se recordam, para aí há uns 2 anos, houve um spot publicitário, um cartaz, que era de um partido político de esquerda, que dizia: Jesus também teve 2 pais. Não sei se recordam disso. Um pouco a advogar, a defender estas novas tendências de que não há mal nenhum numa criança ter 2 pais. É mesmo querer amesquinhar a palavra de Deus, querer deturpar aquilo que a palavra de Deus diz. Claro que o Senhor Jesus Cristo teve Deus Pai, mas foi criado por um pai, um homem, José, que aceitou ser
tratado como o pai humano do Senhor Jesus Cristo, mas não foi nada no sentido em que o mundo hoje quer promover esta aberração biológica e espiritual e bíblica. Mas então este homem foi criado por duas mulheres. Eu creio que isto até se poderá ter refletido, de certa forma, na sua maneira de ser. Todos nós conhecemos minimamente as passagens bíblicas, vemos que Timóteo não era uma pessoa muito segura de si mesmo. Um pouco introvertido, um pouco tímido. Tanto que Paulo precisa várias vezes de dizer o quê? Que palavra que Paulo muitas vezes usa em relação a ele? Começa por D de desperta. Desperta o dom que há em ti. Ninguém te despreze. Não é? Ele precisa de espicaçar um pouco, Timóteo. Timóteo talvez... Atenção, não estou totalmente certo disso, mas creio que poderá ter sido, de certa forma, consequência do facto de ter sido criado não por um homem e uma mulher, mas por duas mulheres, poderá ter tido alguma influência na sua maneira de ser menos assertiva, talvez um pouco mais passiva, muitas vezes, se calhar, não fazia valer a sua posição, guardava as coisas para si, e depois até, nós sabemos, que depois até, isto normalmente, quando uma pessoa guarda as coisas para si e não resolve os problemas, mas fica ali, o que é que normalmente uma pessoa desenvolve? Que também está aqui, isso também está na palavra de Deus. O que é que uma pessoa desenvolve quando não põe as coisas para fora, guarda, pode desenvolver até problemas de estômago. E Timóteo tinha problemas de estômago, como nós conseguimos ver isso mais à frente. Paulo diz, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Mas apesar de tudo isso, seja ou não verdade que este caráter de Timóteo resultou em parte da educação que teve por estas duas mulheres, Timóteo foi um homem poderosamente usado por Deus. Porque Deus pode usar qualquer um. Pode usar um homem mais seguro de si mesmo, mais assertivo, mas também pode usar um homem como Timóteo. O que é que faz a diferença? O que fez toda a diferença na vida deste rapaz e que suplantou a eventual fragilidade, não deficiência no seu caráter, mas alguma fragilidade no seu caráter que lhe dificultasse fazer muitas vezes valer a sua posição e precisasse que Paulo o espicaçasse. O que fez toda a diferença foi o que nós já lemos, ainda há pouco, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há e que habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo também habita em ti. Isto fez toda a diferença. Foi criado por duas mulheres tementes a Deus, que lhe ensinaram a palavra de Deus, que diz também em 2 Timóteo 3, 14 e 15, nós lemos, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Isto fez toda a diferença na sua vida. O ser criado desde o pequeno a ouvir a palavra de Deus. E aqui novamente vem o mundo dizer, isto vocês estão logo a doutrinar os vossos filhos, a fazer uma lavagem cerebral aos vossos filhos. Não deviam. Há pessoas que defendem mesmo que ensinar religião, claro que nós não ensinamos religião, ensinamos a palavra de Deus, ensinamos como nos podemos relacionar com Deus através do estudo da palavra de Deus, mas há pessoas que advogam que não temos nada que estar a ensinar os nossos filhos coisas religiosas. Política e religião devem ser só para maiores de 18 anos. Eu já vi pessoas a defender isto, incluindo professores. Mas nós, desde bem pequeninos, devemos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, as sagradas letras. Não é que isso salve, mas podem tornar-te sábio para a salvação. Eu não sei quando é que Timóteo se terá convertido, mas pode até ter-se convertido através do ministério de Paulo. Porque Paulo, quando passou ali em Atos 16, não foi a sua primeira visita àquela terra. Já tinha estado lá antes. Pode ser que Timóteo se tenha convertido através do ministério de Paulo. Mas o que é certo é que
o conhecimento da palavra de Deus é importantíssimo. É um privilégio. E vocês que aqui estão, que tiveram este privilégio de, desde pequeninos, aprender a palavra de Deus, nem imaginam. Nem imaginam o privilégio que têm. Eu quando vejo gerações mais novas que não têm qualquer contacto com a palavra de Deus, não têm qualquer temor de Deus, crescem a aprender coisas que do ponto de vista bíblico são autênticas barbaridades. Crescem a aprender que o sexo fora do casamento é uma coisa normal. Crescem a aprender que há 60 géneros ou mais, que não há macho e fêmea. Crescem a aprender todo o tipo de erro. Eu penso assim, que privilégio tem. Que privilégio têm estes jovens de aprender desde bem cedo a palavra de Deus. De ter a sua mente moldada àquilo que Deus ensina. E fico aterrado, fico desolado quando vejo pais da minha geração, crentes, ou que tiveram algum contacto com o Evangelho, e que para eles tudo é importante. A palavra de Deus não tem qualquer valor. E depois os seus filhos crescem a perceber que aquilo não é relevante para o meu pai, nem para a minha mãe, portanto, para mim também não vai ser importante. Mas atenção aqui a uma coisa, muito, muito importante. Não é só ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. O que é importante é que eles vejam algo que Timóteo viu na sua mãe e na sua avó. O que é que Timóteo viu na sua mãe e na sua avó? E que fez também toda a diferença na sua vida. Foi uma fé não fingida. Porque se os nossos filhos veem o pai e a mãe na igreja de uma maneira, depois em casa de outra maneira, isso é uma fé fingida. Se não vem uma continuidade, se não vem uma consistência entre aquilo que nós somos com os crentes e que somos no nosso dia-a-dia, eles vão aprender vão interiorizar que os crentes são os hipócritas, que são uma coisa pela frente e outra coisa por trás, e isso pode trazer grande prejuízo na sua formação enquanto pessoas e podem levá-los mais tarde a rejeitar a palavra de Deus. Mas graças a Deus este jovem teve este privilégio e aproveitou este privilégio e de ser criado aprendendo desde bem pequeno a palavra de Deus. E suplantou aquele eventual, eu não digo taxativamente que é, aquele eventual dificuldade, poderia ser uma dificuldade o facto de ser uma pessoa, isso é bíblico, uma pessoa menos segura de si mesmo, menos assertiva, menos capaz de impor a sua opinião, a sua posição. E só para deixar isso bem claro, porque é que eu digo isto? Há duas passagens bastante interessantes em que Paulo fala aos Coríntios. E Paulo, a dada altura, a falar aos Coríntios, diz assim, sobre Timóteo. Se não conseguirem ir lá, não há problema, eu vou só ler rapidamente. Primeiro aos Coríntios 16. Versículo 10 e 11. E se for Timóteo, este é Paulo a falar dos projetos que tinha, e a dada altura fala sobre Timóteo. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze. Lá está aqui novamente, o mesmo conselho que Paulo dava a Timóteo, ninguém te despreze. Se calhar a maneira de ser a Timóteo ele se calhar punha-se a jeito para que outras pessoas não o valorizassem, que o desprezassem. Portanto, ele tem não só ter de dizer a Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, também diz noutra passagem, ninguém te despreze. Sente necessidade também de dizer aqui aos Coríntios, ninguém o despreze, mas acompanha em paz para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E reparem que ele diz também, vede que esteja sem temor convosco, ou seja, tenham algum cuidado com o Timóteo, tratem-no bem. Mas em relação a Tito, Tito foi outro cooperador de Paulo, era totalmente diferente. Tito, nós lemos sobre ele na segunda epístola aos Coríntios, 2 Coríntios 7:15. Ele está a falar de Tito. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Ou seja, os mesmos coríntios
que Paulo sentia a necessidade de dizer sobre Timóteo: recebei-o e para que ele esteja convosco sem temor. E em relação a Tito, o Tito chegava ali e eles ficavam logo, os coríntios ficavam logo todos em sentido, cheios de medo. O Tito era uma pessoa provavelmente mais robusta, tal, possivelmente até fisicamente, metia medo, provavelmente. E Timóteo não. Timóteo era uma pessoa mais doce, também fruto, creio eu, do seu contacto durante muito tempo com a sua mãe, com a sua avó. Mas Deus pode usar estes dois homens. Dois homens completamente diferentes. Mas Deus pode usá-los. Porquê? Porque não interessa tanto a nossa maneira de ser, interessa o nosso caráter, interessa aquilo que nós estamos dispostos a fazer para com Deus. E reparem que Timóteo teria esta eventual fragilidade física, fragilidade emocional. Não uma pessoa tão segura de si mesmo. Mas reparem o que é que ele fez logo no início do seu ministério. Talvez até para deixar bem claro ao que Timóteo ia, Paulo fez-lhe uma coisa que não é fácil, não é para qualquer um. Mas antes disso, eu tenho de dizer outra coisa. Reparem que Paulo escolheu Timóteo não porque engraçou com ele. Olhou para ele, olha, eu gosto de ti, simpatizo contigo, vou levar-te. Ele levou porque Timóteo o que é que tinha? Bom testemunho, o qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. E lemos isso em Atos 16. Paulo levou não por um impulso, porque um feeling, por assim dizer, levou porque havia bons indícios de que este rapaz era apto para o ministério. E como Paulo tinha acabado de ter uma experiência não muito positiva com Marcos, que logo no início da primeira viagem missionária, tinha abandonado Paulo e Barnabé, Paulo pensou: eu vou levar este rapaz, mas este rapaz tem de perceber ao que vai. Isto não vai ser fácil. Logo a seguir, Paulo foi preso. Ainda em Atos 16, nós temos Paulo a ser preso em Filipos. Portanto, a vida de Paulo não ia ser fácil. E Timóteo tinha de perceber isso. Então não era fácil. E já devia ter percebido, porque Paulo, ou aqui nesta cidade, ou bem perto, tinha sido apedrejado. Nós lemos isso em Atos 14, lemos Paulo a ser apedrejado. Se não foi nesta cidade, Listra, Derbe, foi em Icónio, creio eu, mas era tudo naquela zona. Basicamente, Paulo diz-lhe: olha, Timóteo, eu vou pregar o Evangelho àquelas cidades onde já fui apedrejado, queres vir comigo? Olha, eu vou circuncidar-te. Porque ser circuncidado não era uma coisa fácil. Circuncisão nos judeus era algo que podia ser feito ao 8º dia. E Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Ele até diz isso aos filipenses. Mas este jovem não foi. Talvez o pai não será movido nesse sentido e ele não foi circuncidado, mas foi circuncidado aqui. E ser circuncidado na idade adulta não era para qualquer um. Era muito doloroso, mesmo. Se vocês forem ver em Gênesis 34, creio eu, não vamos ler essa passagem, mas há um grupo de homens que fica tão dolorido, tão prostrado com as dores por causa da circuncisão na idade adulta, que ficam sem reação quando são atacados por Simeão e Levi. Bem, leem isso em Gênesis 34. Era mesmo muito doloroso. E este rapaz sujeitou-se a isso e acompanhou Paulo. E foi um homem extraordinariamente usado. E porquê? Não por ser uma pessoa muito segura de si mesmo, que não era, mas era uma pessoa que colocava a obra de Deus, colocava o interesse dos outros em primeiro lugar. E nós lemos isso sobre ele em Filipenses. Em Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 19. Paulo não diz isto de mais ninguém. Não diz isto do Tito, que era todo fortalhão, era todo, se calhar um bocado bruto até, metia medo, ninguém gozava com ele. O Timóteo talvez abusasse um bocadinho dele. Mas olha o que é que Paulo diz de Timóteo. Espero no Senhor Jesus que em breve mandarei Timóteo para que
também eu esteja de bom ânimo sabendo os vossos negócios, porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuida do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é Cristo Jesus, mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-vos logo que tenha por vida meus negócios. Ele diz noutra passagem, também chama Timóteo de filho, como aqui. Ninguém tem de igual sentimento. Sinceramente cuida do vosso estado. Timóteo tinha um coração de pastor. Preocupava-se verdadeiramente com as pessoas que estavam ao seu encargo, do ponto de vista espiritual. Não é como alguns pastores poderão ser, eventualmente, que estão interessados em receber o seu dinheiro e dar um sermãozinho ao domingo, outro a meio da semana, e está ao serviço deles feito. Ele preocupava-se verdadeiramente em saber como é que as pessoas estavam. Tentar ajudar as pessoas. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E Timóteo não era assim. Buscava o que era dos outros, procurava ajudar os outros, procurava o que era de Cristo Jesus, empenhava-se na obra, desgastava-se na obra. E alguém dizia sobre... É uma frase mundana, não no mau sentido, mas creio que terá sido preferida por Ronald Reagan. Ele dizia que não há limite para aquilo que tu podes fazer. Não há limite para aquilo que tu podes fazer, desde que não estejas preocupado com quem fica com o crédito. Com quem fica com os louros. Se não estiveres preocupado com quem fica com os louros, não há limite para o que tu podes fazer. E este Timóteo, creio que em poucas pessoas esta frase assentaria melhor do que Timóteo. Timóteo não era uma pessoa que estivesse preocupada em deixar um nome para a posteridade. Estivesse preocupado em ter muitos seguidores. Estivesse muito preocupado consigo mesmo. Estava preocupado com os outros, genuinamente. E nós vemos como o seu nome fica... Lá está, de alguém que não procurou que o seu nome ficasse para a posteridade, o seu nome de facto fica para a posteridade. Não é um homem que nós conheçamos um sermão que ele tenha proferido. Não conhecemos uma carta que ele tenha escrito. Não conhecemos nada particularmente relevante que ele tenha feito. Mas este homem realmente serviu no Evangelho como filho serviu ao Pai. Ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuida do vosso estado. E é este homem, e não a qualquer outro, que Paulo confia, por assim dizer, passa o legado, deixa o legado a Timóteo. Passa o testemunho a Timóteo, por assim dizer. Paulo estava muito preocupado com as gerações seguintes, se iam levar esta mensagem do Evangelho avante, se iam continuar a ser fiéis ao Evangelho da graça de Deus. Paulo preocupava-se muito com isso, mesmo. Paulo, a dada altura, diz que me oprime, além de todos os problemas físicos e psicológicos que tenho, aflige-me o cuidado das igrejas. Paulo preocupava-se verdadeiramente. E via já no seu tempo como as pessoas estavam a afastar dele. Todos que estão na Ásia me abandonaram, se apartaram de mim, diz ele. E ele estava muito preocupado com isso. Então o que é que ele diz a Timóteo? 2 Timóteo 2, versículo 1 e versículo 2. Estamos quase a terminar. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, apelar a Timóteo a ser forte, ser firme. Ele diz também já agora, ainda sobre isto de Timóteo ser assim, precisar de que os evitasse, Paulo diz um bocadinho antes, diz, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Várias vezes Paulo sente a necessidade de Timóteo. Faz-te homem. Então diz ele, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idóneos, para também ensinarem aos outros. E isto é mesmo muito, muito importante. Paulo conhecia o Evangelho da graça de Deus como ninguém.
tinha recebido diretamente a revelação do Senhor Jesus Cristo, glorificado. E ensinou a Timóteo. Mas Paulo não se contentou em saber. E alguns que podem ficar contentes, eu compreendo o Evangelho da graça de Deus. Eu percebo muito. Mas não deve ser só essa a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser ensinar também os outros. Mas não é só ensinar os outros. É ensinar os outros de tal maneira que sejam também eles capazes de ensinar outros. Ou seja, temos Paulo, Timóteo, outros a quem Timóteo ensinava, e esses outros que fossem capazes de ensinar outros. E nós precisamos tanto disto. Precisamos tanto de ser como Paulo esperava de Timóteo. Que fosse não só capaz de compreender as maravilhas do Evangelho da graça de Deus, como fosse também capaz de explicar aos outros. E não estamos a falar só do Evangelho, desta mensagem sublime da salvação que Deus oferece ao homem, mas de toda a verdade doutrinária que nós encontramos, particularmente nas epístolas de Paulo. Era importantíssimo que isto seguisse, continuasse. E pela graça de Deus, isto chegou até nós. Quase 2000 anos depois. Chegou até nós este conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Agora, qual é a nossa postura em relação a isso? A postura de alguns, como eu já vos disse, não me interessa. Interessa tudo o resto. Interessa a política, interessa o desporto, interessa o entretenimento. Tudo é mais importante do que o conhecimento da graça de Deus, conhecimento da palavra de Deus. E nós o que é que vamos fazer? Procurar ensinar. Começando, lá está, pelos nossos filhos. Mas também pelos crentes na nossa igreja. Mas não devemos ficar apenas contentes em ensiná-los. Eu ensino todas as semanas a palavra de Deus. Devemos ensiná-los de maneira que eles sejam capazes também de ensinarem outros. Porque aqueles a quem nós falamos e ensinamos, se não estiverem bem seguros de si mesmos em relação àquilo que aprenderam, chegam lá fora, ouvem 2 ou 3 frases, os deixam ali um bocadinho na dúvida e já não sabem como responder. Portanto, é importante que não só ensinemos, mas que nos certifiquemos de que a mensagem passou e de que eles são capazes de, não é reproduzir, não é repetir aquilo que nós dizemos, mas que sejam capazes de compreender e expor aos outros. Porque nós não vamos ficar cá para sempre. Não é? Paulo sabia que não ia ficar, sabia que o tempo da sua partida estava próximo. E também sabia que Timóteo não ia durar muito tempo. E que ele ia ter de ensinar outros. E esses outros teriam de ser capazes também de ensinar. Também Timóteo deixa-nos esta lição. Esta lição das 4 gerações. Nós tivemos uma geração, alguns ainda aqui estão, da geração antes do irmão Francisco, geração de mais velhinhos, que procuraram, empenharam-se em fazer com que eles compreendessem bem o Evangelho, compreendessem as verdades da palavra de Deus. Essa geração passou também a mim. Eu, com as minhas fragilidades, com as minhas dificuldades, vou procurando passar a outros, mas não deve ser só passar, eles têm de ser capazes de perceber isto tão bem, que sejam capazes de ensinar os outros. Porque se não formos nós a defender a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, olha, não contem com mais ninguém. Não contem com os descrentes para o fazer. Temos de ser nós. E sermos, pois, Timóteos, pessoas que percebam as suas fragilidades, as suas dificuldades, mas consigam superá-las pela graça de Deus. E o que é que fez toda a diferença aqui neste homem? O que é que fez toda a diferença? Foi o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Foi a fé não fingida da sua mãe e da sua avó. Foi o conhecer desde a sua meninice as Sagradas Escrituras. Foi isso que fez toda a diferença. O Senhor nos abençoe, pois, e ajuda a sermos Timóteos, pessoas poderosamente usadas nas mãos de Deus.